Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Porque eu nasci num país. ...140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação Abrinq. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinq.org.br. Eu tô presa porque eu nasci num país mulher, preta, pobre, onde quem manda são os homens brancos, racistas e machistas. Eu tô presa porque eu briguei lá fora pelos meus direitos constitucionais. Quem deveria estar presa é quem não cumpriu com esses deveres constitucionais, porque moradia é um direito constitucional. Eu nasci nessa república. Eu não tô pedindo para eles. Eu tenho direito. É meu direito. É constitucional. Então, quer dizer que uma pessoa que nasce num país onde não faz prevalecer o que está em Constituição e luta por isso, ela é presa injustamente. Cadê as provas? Qual foi o crime que eu cometi? Onde estão essas provas? Quer dizer que é fácil uma pessoa ir lá me denunciar, uma pessoa entre 300 que dizem outras coisas, e eu estou aqui presa 30 dias, sem poder me defender, sem poder mostrar a verdade. 30 dias de injustiça. Que é isso que a justiça brasileira está fazendo. Injustiça. Alô, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Ouvimos e vimos aí a Janice Ferreira da Silva, preta, né? É uma das líderes do movimento do Sem Teto do Centro, aqui de São Paulo, que deu uma entrevista exclusiva à repórter Naama Nunes. Parabéns ao pessoal da Rádio Brasil Atual e aqui do jornalismo da TVT por ter conseguido essa entrevista exclusiva que apareceu já no jornal da parte da manhã junto com o pessoal da Rádio Brasil Atual e durante o dia inteiro sendo repercutida aqui na TVT pela exclusividade da entrevista. Nós vamos falar mais disso no decorrer do Papo com o Zé. Ela, a Janice, a preta, e mais 3 pessoas, uma delas o Sidney, seu irmão, estão presas já há um mês, precisamente, por acusações que não têm menor cabimento de participação naquele incêndio lá no Paissandu. Saudações ao pessoal que acompanha o papo pela TV Quirimorê de Salvador, da Rede da Cidadania, pessoal da TV Comunitária Cidade Livre em Brasília, pessoal da TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio, Canal 6, pessoal de Pernambuco que assiste pela TV Capibaribe, Canal 7, tá ficando chique, hein? Então, a rede mesmo, e o povo de Maceió, Alagoas, que vê o programa pela TV Comunitária, Canal 12 da NET, tá bom? Vocês podem participar, como sempre, eu gosto muito dessa participação que faz o programa por 11-992-030506, tá? Daqui a pouco eu vou dar a voz a vocês. Bom, o assunto do dia, que pipocou de ontem para hoje, tá fala danado, é essa operação contra os hackers lá de Araraquara, Ribeirão Preto e aqui em São Paulo, principalmente em Araraquara. A prisão dos supostos hackers por invasão dos celulares do Moro e de outros políticos, até jornalistas e tal, pode ser o começo de uma escalada autoritária no país, conforme escreveu
em brilhante coluna, o jornalista Luiz Nassif. Em texto publicado hoje, no GNN, do Nassif, ele diz que a operação da Polícia Federal é típica de estados que caminham para o autoritarismo. O Nassif acha que existe um clima semelhante ao que marcou a ascensão do nazismo na Alemanha. Isso é muito grave, gente. Fabrica-se um inimigo comum e depois mantém-se, palavras dele, o conflito permanente, até que se tenha o grau de fervura adequado para o golpe final. Palavras do Nassif. Para Luiz Nassif, eu estou repetindo aqui que eu gostei muito do artigo dele, ainda não caiu a ficha de parte relevante do poder sobre a iminência da nova escalada autoritária conduzida por Jair Bolsonaro. Vamos falar mais de repercussões desse caso? Tem muita explicação para ser dada. A entrevista que eu vi dos dois policiais, pessoal da Polícia Federal, estavam inseguros, estavam sem saber direito o que dizer, um passava a bola para o outro e o outro passava para um, e dizia, não, temos que verificar, não sei, bem, tal, pá. Aí depois falaram que o telefone do Paulo Guedes poderia ter sido clonado junto com outros. Ficou um jogo de empurra, um tate-bitate meio impressionante. O Sérgio Moro, evidentemente, comemorou as prisões e acredita que isso vai levar aos vazamentos divulgados pela Intercept. Por outro lado, há uma possibilidade desses hackers terem sido utilizados para condenar o pessoal do Intercept, o Glenn Greenwald. Para o Renato Rovai, de quem sou fã também, da revista Fórum, pode mesmo ter sido uma operação de aloprados. Isso aí é demais. Um dos presos tem um apelido de vermelho. Tem uma folha corrida extensa, incluindo estelionato e posse de drogas ilícitas. Walter Delgatti, que já foi filiado ao DEM. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende outro preso, Gustavo Henrique Elias Santos, disse que o caso não tem nada a ver com o Intercept. O DJ preso é conhecido na cidade por ser divulgador das ações, não sei se divulga o quê, porque eu tenho ação a favor do Bolsonaro, já tinha participado de manifestações a favor do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. É um caso muito complicado, mas muito complicado mesmo. Há uma tentativa de ligar esses hackers aos vazamentos divulgados pelo Intercept, e também há uma grande tentativa de colocar o conteúdo dos vazamentos, as conversas entre o Moro, Dallagnol e os outros procuradores, como uma coisa menor. Ou seja, esqueça-se o conteúdo, agora vamos para... Era aquela tese que ele defendia desde o início. Não reconheço, não sei, não me lembro, não sei bem. Será que eu disse isso? Eu sou vítima de uma invasão criminosa de hackers. Isso é que vai vigorar, infelizmente. Tomara que não, mas a gente conhece o andar da carroça que está nos dirigindo, deve ficar assim. Mas tem muita água para correr debaixo da ponte ainda. O ministro Lewandowski será o relator do pedido de investigação dos procuradores Dallagnol e Possobon, tá? A ação foi apresentada pelo PT e se refere aos diálogos, esses diálogos aí, né? Entre os procuradores revelados pelo Intercept. Se o Lewandowski determinar a investigação, ela será mandada à Procuradoria-Geral da República. Vamos ver. Depois do de hoje, eu estou muito confuso com tudo isso, porque eles conseguem confundir a cabeça da gente. Vamos lá. Mas vamos lá, essa opinião aqui através de uma entrevista do Zé Carlos Dias, é muito interessante e importante. Diz ele: o Supremo Tribunal Federal está intimidado pela opinião pública. O Zé Carlos Dias, uma referência em direito penal e defesa dos direitos humanos, ele classificou como despautério a decisão do Toffoli que suspendeu as investigações sobre Flávio Bolsonaro. Tá? O Zé Carlos Dias avalia que o Supremo nunca esteve tão mal e destaca que muitos ministros têm se deixado pressionar pela opinião pública. É isso mesmo. Concordo aqui com o Zé Carlos Dias, um advogado de primeira linha e tal. Ele abriu o programa de hoje ouvindo um trecho da entrevista exclusiva que a Preta, uma das líderes do movimento Sem Teto do Centro, concedeu
a Rádio Brasil Atual, a TVT. Ela que está presa precisamente há um mês. Vamos ouvir agora o que ela, o irmão Sidney, a Edivaldo e a Angélica, tá? Elas receberam a carta eles e elas receberam carta de apoio do ex-presidente Lula. Vamos ver o que a Preta falou sobre isso. Lula foi uma pessoa que deu sim oportunidade, que ouviu tanto os movimentos sociais quanto os mais pobres. Então, eu sei o que ele está passando, ele sabe o que eu estou passando. Essa é a carta de apoio, essa é a carta resposta. Nós sabemos o que é que a gente está vivendo, por que nós estamos presos. Essa é a ditadura de 2019, né? Bom, vamos ver aqui o que o nosso pessoal está falando. Aqui é o Faustino, manda um abraço para minha mãe Graça. Um abraço, dona Graça. Gola Galdês, o hacker, outro blá 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 para desviar a atenção. Os assassinos, a Marielle e o Queiroz, eles não encontram, há controvérsia. Olha, vai fazer 500 dias. Faltam 3 dias para completar 500 dias do assassinato de Marielle e Anderson e nada, tá? O Queiroz sumiu. O ex-capitão da PM Adriano, ninguém sabe também. Mas os hackers lá de Araraquara estão lá querendo rapidez das gerações e tal, como vamos ver. Ricardo do Sumaré, essas interrupções estão detonando seu programa. A transmissão está cada dia mais complicada. Mas foi rapidinho, né, o Ricardo? Foi logo de cara e a gente voltou. Às vezes acontece, a gente pede desculpa. Lula livre, Marinaldo Vidal do Capão Redondo. A Beatriz Lula Piguinho. Oi, Zé, tá difícil aturar esse desgoverno fascista. Vânia Paulino, de Santo André. Para mim não existe hacker nessa história. Se é cor de dentro da PF, alguém descontente. E o Paulo Amaral de Salvador estão começando a viver uma ditadura, assim como o André Aragão Coelho de Simões, filho da Bahia. Uma arbitrariedade essa prisão da Preta. Um verdadeiro abuso. Zé, eu indiquei a TVT para 2 amigos, eles gostaram. É o Roberto do Capão Redondo. E a Rosana de Mauá, com certeza as falas de Bolsonaro são todas ensaiadas. Tá bom? Vamos falar um pouco de música. Esse aqui, ele ficou mais conhecido por ter namorado a Rita Pavone, quando veio ao Brasil. Rita Pavone era uma cantora italiana, pequenininha, cantava com suspensório, uma bota, ficou muito famosa, cantava Date-me um martelo. Mas os Incríveis, né, que era o conjunto dele, ele é baterista, ele acompanhou, depois namorou a Rita Pavone e ficou a marca. Netinho namorou a Rita Pavone. Depois de tocar nos Incríveis, ele tocou ele tocou muito durante a Jovem Guarda, né, com Herade, Roberta, Wanderlé, mas ele criou o grupo Casa das Máquinas, também que foi muito sucesso nos anos 80. Netinho faz hoje 73 anos. Parabéns ao Netinho, baterista, todo mundo conhecia nos anos 60, 70, 80 e tal. Salve o Netinho, o ex-namorado da Rita Pavone. Olha, gente, o negócio está cada vez mais complicado. Nós estamos vivendo dias terríveis, nós estamos angustiados. Eu sei de gente que está passando mal, gente que está infeliz, porque é um ambiente tóxico, né? É um ambiente muito... que deixa a gente num estado assim, de tensão permanente, pelas arbitrariedades, pelos discursos falsos, né? pelas ofensas à democracia, aos direitos humanos. Olha essa. O ex-capitão vai a Manaus amanhã. Já começou a pré-visita, a antecipação da visita começou com truculência policial antecipada. Uma reunião de professores, os professores planejam um ato contra a presença do Bolsonaro lá. Eles foram surpreendidos com a presença de 3 policiais rodoviários federais armados, metralhadora, sei lá o que e tal. Os professores foram interrogados por cerca de meia hora pelos policiais que diziam cumprir ordens do Exército. Tudo aconteceu de uma forma muito estranha, apesar dos policiais terem sido gentis, segundo os professores. Mas você vê aquela a coação, né? Uma quase intimidação. O Exército mandou a gente aqui. Quem é que manda aqui? Quem é que está organizando? Deixa eu ver o nome de quem está organizando. É impressionante. Lá na Bahia, agora que ele inaugurou o aeroporto Glauber Rocha, incrível que ele se nega a falar o nome do aeroporto. Em momento algum falou que foi inaugurado o aeroporto Glauber Rocha.
Assim como ele não mandou parabéns para o Chico Buarque, para o Sebastião Salgado, para os diretores que ganharam um prêmio em Cannes, nada. Ele se nega a dizer que foi a inauguração do aeroporto em Vitória da Conquista, Glauber Rocha. Só tinha gente ligada ao Bolsonaro e convidados os prefeitos das cidades ligadas ao Bolsonaro. E ele tomou aquilo como uma grande festa, uma recepção calorosa. Muito bem. Daqui a pouco eu vou dar mais voz para o nosso pessoal. 2 policiais militares, vamos lembrar desse caso, 2 policiais militares foram denunciados na justiça pelo assassinato de um catador de material reciclável. Isso aconteceu em 2017, aqui em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, na rua 12 de julho. Foi um caso que teve enorme repercussão. O Ricardo Silva, o catador de material reciclado, ele enfrentou os PMs com um pedaço de pau, e os PMs deram 2 tiros a queima-roupa. E ontem, né, agora, o outro, eram 2, tinha um terceiro PM que participava da ocorrência e não foi denunciado. A sociedade, a opinião pública se manifestaram, né? O crime aconteceu em frente a um grande supermercado por volta de 6h30 da tarde, horário de muito movimento, e os 2 PMs agora podem ser levados a júri popular. Foi um assassinato a queima-roupa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos falar do Gerson Valadão. Vocês lembram daqueles filmes? Gerson Valadão sempre fazia papel de canalha, de bicheiro, de gostosão, né? Vamos ver. Ele faria hoje 89 anos, mas foi um baita de um ator. Campista, nasceu em Campos de Goytacazes. Ele foi surfista na juventude, veja vocês. Ele trabalhou em muitas peças do Nelson Rodrigues. Ele é coalhado para peças e filmes baseados na obra do Nelson Rodrigues. Ele fez filmes também dirigidos pelo Nelson Pereira, pelo Glauber Rocha. E vamos relembrar agora um filme que fez muito sucesso, dirigido pelo Rui Guerra, um cineasta moçambicano radicado no Brasil há muitos e muitos anos, que teve até uma cena de nu frontal com a Norma Bengel. Foi a primeira vez de cena de nu frontal no cinema brasileiro. Os Cafajestes, do Rui Guerra, com Gerson Valadão. Nada como ser dono de um conversível. Por que conversível? De um carro. Eu sempre tive vontade de ter um. É como se fosse uma enxada. Gente, vamos ver aqui o que está acontecendo, porque essa história do hacker está dando o que falar e a gente fica meio confuso. Está todo mundo confuso com essa história, né? E essa entrevista me deixou meio confuso ainda mais, a entrevista dos 2 caras da Polícia Federal. Vamos esperar os desdobramentos para ver até onde a gente chega nesse caso. No seu jornal você vai ter mais informações sobre isso. Seu jornal, logo na sequência aqui do Papo com o Zé. Olha essa aqui, o ministro da Cidadania, senhor deputado Osmar Terra, ameaçou por fim as atividades da Anvisa, caso sejam aprovadas as regras de cultivo de maconha medicinal. Segundo ele, a Anvisa está enfrentando o governo. Diz ele, pode ter até ação judicial, pode até acabar a Anvisa, sei lá. A Anvisa está enfrentando o governo, disse o senhor Osmar. Ele acusou o presidente da Anvisa, William Dibby, de ser da turma pró-droga. Afirmou também que a Fundação Oswaldo Cruz é financiada por uma organização que, segundo ele, prega a liberação de drogas no mundo. Agora, a maior não foi essa, não. A maior dele foi uma outra declaração que ele deu para uma rádio gaúcha. Aí é de caçoar, como diria outros. Em entrevista a uma rádio gaúcha, hoje pela manhã, ele foi questionado sobre a fome no Brasil. Pois bem, ele disse que em relação à fome, o Brasil está no mesmo nível, vejam vocês, do que a Suécia, o Japão, a Noruega e a Dinamarca. É inacreditável ele ter dito isso. Vamos falar agora de um mestre que se foi há algum tempo, um sociólogo, professor, crítico literário, um exemplo, um intelectual de mão cheia, 101 anos de nascimento de Antônio Cândido. Ele nasceu em 24 de julho de 1918, no Rio, e morreu antes de fazer, 2 meses antes de completar 99 anos.
Ele foi um grande estudioso da literatura brasileira, olha, professor da USP, chegou a criar a cadeira de literatura comparada. Vamos, humanista, socialista. Vamos ver um trechinho de uma entrevista que ele deu em 1993. Vamos lá, é sempre bom rever e ouvir o professor queridíssimo Antônio Cândido. O socialismo, na sua história, é um triunfo, porque ele obrigou esta tendência econômica tão egoísta que é o capitalismo, e essa teoria tão pouco de tendência frequentemente tão pouco social que é o liberalismo, ela os obrigou a adquirir um mínimo de consciência social. E se hoje as relações são toleráveis no setor da produção, é por causa da luta socialista, que arrancou isso com prisão, com tortura, com morte, com greve, com fome e com repressão. Isso não foi concedido. Portanto, o socialismo, a meu ver, é um triunfo. Estou aqui procurando, eu tinha separado aqui. Eu falei que aquele um dos hackers era apoiador do Bolsonaro, o nome dele é aquele DJ, né? Estou tirando aqui da revista Fórum, é o Gustavo Henrique Elias Santos, aquele que o advogado falou que ele não tem nada a ver com a Intercept. Agora, o Nassif também colocou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não é aqui, não. O Nassif também colocou, eu separei, as lacunas e as contradições desse imbróglio todo aí, né, que está acontecendo em relação aos hackers, supostos hackers presos em Araraquara. Vamos lá. A PF já encontrou um bom motivo para fazer o casal comemorar. O casal seria Dallagnol e Moro. Há várias lacunas e incongruências do que se ressabe até agora na operação e da tentativa de Sérgio Moro de expor a fonte do Intercept que deu origem à série do Vaza Jato. Boa parte da confusão está na cobertura da grande mídia, que às vezes associa os hackers presos e a invasão no celular de Moro aos vazamentos da Intercept. Em outras ocasiões, admite que ainda não há provas desse vínculo. Então aí vai, só de Walter Delgatti Neto, que diz que ele fazia, pintava e bordava, se você abrir a capivara dele é um negócio impressionante. Ele se meteu já, e eles também fazem parte, esse cara principalmente, se dá bem. Por que aparece dinheiro na conta dele? É aquele sujeito que consegue hackear contas bancárias e puxar o dinheiro, cartão de crédito, aquela coisa que muita gente é atingida. Eu mesmo fui atingido outro dia. Vamos ver mais um trechinho da entrevista exclusiva que a Preta, líder aqui, um dos líderes do movimento Sem Teto do Centro, deu com exclusividade para a Rádio Brasil Atual, para a TVT. Nesse trecho que a gente vai ouvir e ver, é sobre a criminalização dos movimentos sem teto. A gente ocupa porque precisa, há necessidade de moradia. Diminua o déficit habitacional da cidade de São Paulo de moradia. Diminua no país inteiro. Ninguém ocupa porque quer não. Você acha que eu não queria ter um apartamento, ter minha casa? Eu queria sim. Queria. Mas como que eu vou comprar? Ou eu trabalho para comer, vestir, pagar aluguel, ou eu trabalho para pagar moradia. Não existe. Onde na cidade de São Paulo que alguém vive com um salário mínimo? Não existe. Ninguém ocupa porque quer não. Quem ocupa não tem culpa. A gente ocupa porque há necessidade de ocupar. Ocupa para sobreviver, para não morrer. É para isso que a gente ocupa. Em vez de criminalizar os movimentos de moradia, trabalhem com eles. Aprenda como que se faz gestão pública para pobre, para morador de baixa renda. Em vez de criminalizar, busquem, vão lá saber. Vão atrás, parem de ficar ouvindo notícias em redes de TV que só está ali para menosprezar o pobre, para acabar com a raça do pobre mais ainda. Vão atrás para querer saber quem são esses movimentos. Investiguem também essas pessoas que estão aí denunciando. Vão atrás dessas pessoas, porque vocês investigam a nossa vida inteira. E essas pessoas que estão aí denunciando, quem são? São bons samaritanos? São muito bonzinhos. Quero agradecer aqui a Irene, de São Caetano. Meu marido e eu gostamos muito do seu programa. Eu gostaria que você comentasse, por favor, agora o problema dos hackers invadindo as conversas e não o que foi falado. E quando o Moro fez aquela escuta da Dilma com Lula, não é crime? Eu acabei de falar. Tudo isso está conduzido para um lado que o conteúdo não vai valer nada. Eles já negavam o conteúdo, não lembro, não sei, não sei o que eu falei mesmo, não tem nada demais desse conteúdo. Essa coisa toda vai abafar o conteúdo. Esse é meu medo e é o que está se conduzindo.
Ministro Aires Brito deu aula de justiça imparcial no programa Roda Viva. Lula livre. Zé Correia, São Bernardo do Campo. A justiça brasileira chegou ao fundo do poço. João Ricardo de Santo André. Um absurdo estão fazendo com o nosso país. Lula livre já. Edmilson Silva do Jardim Quarto Centenário, região de São Mateus. Vê o programa todo dia. Sou professor do Estado por contrato. Cleito da Juventude, Diadema. Mais educação pública de qualidade. A Cidinha de São Caetano do Sul. Sou a Lúcia do Jardim Ângela. Cada vez estou mais perplexa com a justiça do nosso país. Bom, tem um recado do Odair José, grande Odair José, para você. Vamos lá. Oi, pessoal. Odair José. Estou aqui para convidar vocês para no dia 25, quinta-feira, aqui em São Paulo, no Mundo Pensante, no Bexiga. Pela primeira vez, eu e a minha banda, tocando em Bernardo na Casa das Moças, ouvindo rádio, com a participação do meu amigo Luiz Thunderbird, que vai lá ajudar a gente. Dia 25, quinta-feira, Mundo Pensante, aqui no Bexiga, a partir das 21 horas, Odair José e banda, e o Thunderbird como convidado, e Bernardo na Casa das Moças, ouvindo rádio. Apareça! Bom, tem um show aí que o Odair José está convidando todo mundo. Sempre no showzinho ele fala, Lula livre, é aplaudido. Godoy Cruz e Palmeiras empataram 2-2, o Palmeiras perdia por 2-0, levou um susto, conseguiu empatar o jogo, que é um bom resultado para a volta, não é? Até o Borja marcou um golaço, deixou tudo igual a ele, que é tão discutido, tão perseguido pela torcida palmeirense. O jogo de volta vai ser na terça-feira, aqui no Allianz Parque. Pode voltar para cá, que nós vamos pegar a tela da Libertadores. Vamos lá, teve River Plate 0, Cruzeiro 0. O River Plate perdeu um pênalti, que eu vou te contar, finalzinho. Esse Godoy Cruz 2, Palmeiras 2. LD1 3, Olímpia 1. Trocando a tela, são os jogos de hoje. Atlético Paranaense Boca, né? O Emelec Flamengo, aniversário do Jorge Jesus hoje. Né? Parabéns para ele. A Nacional do Uruguai Internacional, São Lourenço e Cerro Porteño. E amanhã, um jogo isolado do Grêmio contra o Libertad. Mas teve rodada também para a Sul-Americana e tem jogos hoje. Boa vitória do Fluminense fora, para cima do Peñarol, 2-1. O Zulia ganhou do Sport Cristal e hoje jogam dois alvinegros, Botafogo e Atlético Mineiro. Amanhã, Corinthians e o Wanderers, Independente Universidade de Quito, tá? Começaram os Jogos Pan-Americanos, Brasil ganhou no vôlei de praia, joga contra Cuba o handebol daqui a pouco, mas o desfile de abertura é depois da manhã, tá bom? Vou terminar com um vídeo de um filme, que é um trailer de um filme, sobre o Tevez, que vai ficar no banco daqui a pouquinho no jogo do Atlético Paranaense contra o Boca. Veio de uma família humilde, numa zona muito pobre da região de Buenos Aires, vale a pena a gente conferir. No seu jornal, mais detalhes que vai falar sobre supostos hackers, o assunto está dominando o noticiário de hoje. Um abraço e até amanhã. ¿La familia de Carlos Martínez? Sí, yo soy la mamá. Nosotros somos los tíos. Bueno, el niño tiene el 50% de su cuerpo quemado. Él sufrió una quemadura de 3er grado. ¿Lo vas a cuidar? ¿Sí? Vos sos bueno, se te tiene fichado. ¿Sabe quién es el que está allá? Madoni. ¿Qué tal? Me gusta el pibe, juega lindo. ¿Dónde viven estos? En el Fuerte Apache. Te mandás una macana, la vida te la cobra, tarde o temprano. Quiero que Carlos juegue en cancha de 11. Lo quiero llevar a Boca. Tiene que firmar la madre también. La mamá de Carlos es complicada. No quiero perder esta oportunidad. A mí me crió Adriana. Porque yo la dejé. No, porque vos me dejaste. Quiero que mi documento diga Carlos Tevez. Yo sé que vos vas a hacer cosas muy grandes. Porque no sos como los otros giles. Solamente te digo que tengas cuidado, nada más. Metí la cabeza acá, Carlos, en la cancha.